Annyeonghaseyo, Yorobun! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com Milena Yu. Espero que gostem. Muito obrigado, Milena Yu, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Obrigada por ter me convidado para participar do KyopoCast. Imagina, é uma honra poder receber, né? Acho que atualmente ninguém está tão ativo assim na comunidade fazendo harton, fazendo coisas, né? Quanto você. E a gente vai explicar o porquê. Para quem ouve o programa, para quem assiste o programa poder entender o porquê, por favor, faça o seu 자기소개, a sua auto-apresentação. Bom, eu sou atual diretora-geral do Feira do Bom Retiro, que está acontecendo todo sábado na rua Cônego Martins. Tá tendo apresentações, tem bastante barraca de culinária de mundo inteiro, coreano, japonês, tem judeu, grego, Bolívia, paraguaio, enfim, é uma feira multicultural. Tá? Não é só uma feira coreana. Tá. E quem me fala um pouco de você? Quem é você, então? Bom, eu cheguei aqui no Brasil com 15 anos, com meus pais, a minha família. 4 irmãs e um irmão. Tá? Quando eu cheguei aqui, o meu pai me colocou no primeira série de primário. Naquela época era primário, né? Agora mudou, né? Mas tinha primário, ginásio e colégio. Ele me colocou na primeira série do primário para me aprender desde o começo, né? Aí eu fiquei um mês lá, a professora achou que não precisava fazer o ano todo, aí já me colocou no terceiro, assim por diante, até recuperar o série certo, né, para minha idade. Chegou no Brasil com 15 anos e foi parar numa sala das pessoas que tinham 7, 8 anos, é isso? Sim, meu pai me colocou na primeira série. Ele achou que eu tinha que aprender desde o começo, tudo certinho. Né? Bom, não estava tão errado, mas não precisava ser tão radical, né? Eu faço sempre uma pesquisa de quem vai vir para poder explicar um pouco tudo o que está fazendo, tá? Eu vou ler aqui a pesquisa, se tiver alguma coisa errada, você me corrige, a gente muda aqui, tá bom? Vamos lá. Mi Yong-yu nasceu na Coreia e chegou no Brasil aos 15 anos de idade. Aqui nesse país, adotou o nome de Milena Yu e atualmente é diretora-geral da Feira do Bom Retiro, que acontece todo sábado na rua Cônego Martins. E já foi mais de uma vez vice-presidente da Associação Brasileira dos Coreanos, conselheira e presidente da Associação de Caligrafia Tradicional Coreana e é também artista profissional reconhecida pelo Ministério da Cultura da Coreia. E também fez parte da comissão que fez o Monumento Uri na Praça Brasil-Coreia, aqui no Bom Retiro. Tem alguma coisa errada aqui? Não tá. Certo. E tem mais coisas, eu imagino, né? Já fez parte de bastante coisa aqui na comunidade, né? Sim. Chegou com 15 anos e aí o teu pai colocou no colégio, junto com crianças de 7, 8 anos. Sim. Até chegar mais ou menos gente da sua idade, demorou quanto tempo? Acho que demorou uns 2 anos. Uns 2 anos. Chegar na série certa. Né? Uhum. Mas chegar com 15 anos é difícil aprender o português. Aprendeu muito bem, né? Sim, quando eu estava na Coreia, você acredita que tinha vestibulinho para criança para passar para o ginásio. Naquela época tinha vestibulinho. Então, os meus pais colocou uma professora para dar aula particular. Imagine, época de 1960, uma criança de 7 anos com professora particular para prestar o vestibulinho. Para poder entrar numa escola boa. Escola boa, né? Então sempre foi estudiosa. Sim. Então, imagina como é que era a sociedade coreana, que dá muita importância pela educação das crianças, né? Não era só eu, não. A maioria dos pais, que é classe média para cima, nossa, desde primário tinha aula de particular
Eu entrava, chegava 8 horas na escola, saía de lá 5 horas e depois ainda ia para aula particular. Chegava em casa 9 horas da noite. Estudava muito, né? Sim. Chegou no Brasil, não precisou estudar tanto assim, né? Então, eu tinha costume de estudar o dia inteiro. E ainda naquela época, sistema de estudo, mas era decorar, né? Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não entendia nada de português. Só que pegava o livro, decorava tudo sem entender nada. E decorava livro inteirinho, né? E fazia prova sem saber, assim, o que significava a pergunta. Mas, assim, o que eu decorei marcava tudo na prova. Então, a professora dava boa nota, né? Achando que eu entendia tudo. Os seus irmãos também estudavam bem? Eles são mais velhos ou mais novos? Não, eu sou mais velha da casa. Você é mais velha? Tenho 4 irmãos mais novos que eu. E eles também estudavam bem, assim? Sim, e ainda a minha irmã, que entrou na primeira série junto comigo. Ela tinha quantos anos? Você tinha 15, ela tinha... 7 anos. Ah, ela estava na idade certa. Idade certa. Tá. Estudava na mesma série que ela. Só que ela não conseguia acompanhar direito porque não sabia falar nada, né? Naquela época não tinha dicionário, não tinha nada que nem... Hoje em dia tem curso, tem dicionário, mas naquela época não tinha nada. Aí ela não conseguia acompanhar bem na escola. O que eu fazia? Eu dava castigo nela. Porque como meus pais trabalhavam o dia inteiro fora, eu que cuidava de casa. E você era muito rigorosa? Eu era rigorosa porque o que eu aprendi na Coreia, né? Quando eu estava na escola. Então eu colocava o mesmo sistema para ela. E quando ela tirava notas ruins, eu dava castigo. Que tipo de castigo? Dava até palmada nelas. Tadinha. Vocês ainda se falam? Sim. Ah, então já tá superado. Ela fala essas coisas até hoje. Até hoje ficou trauma. E o marido dela que briga comigo, né? Nossa, você batia na minha esposa. Mas era o que eu aprendia na escola, quando estava na Coreia. Né? Entendi. Aí depois de uns 2, 3 anos, aí começou a adaptar bem, né? Todo mundo se formou aqui. No começo, quando veio a notícia de que ia vir para o Brasil, deu tempo de se preparar antes? Foi da noite para o dia, teve que vir? Mas ou... como a gente era muito pequeno... Os pais não falavam? Os pais não falavam, né? Só depois que chegou aqui no Brasil... Chegamos aqui no Brasil que eu fiquei sabendo o motivo deles ter vindo para imigrar para outro país, né? Porque, na verdade, meu pai, naquela época, era um empresário e era época de ditadura também. Então, meus pais são pessoas que vieram da Coreia do Norte. Então, você sabe que Coreia do Norte e Sul, a guerra não terminou, tá em trégua até hoje. Então, o medo deles naquela época, era assim, estourar a guerra de novo. Entendi. Então, eles imigraram para o Brasil com a intenção de ir para os Estados Unidos. Né? Tá. Porque não saía visto americano naquela época. Aí veio para o Brasil para ser uma coisa passageira e acabou ficando. E acabou ficando. Não chegou aí para os Estados Unidos? Assim, a gente ia para viajar. Só para passear. Né? Passear, mas... Porque no começo da imigração para o Brasil, a gente sofreu muito. O que era mais difícil? Língua, tá. Escola. E eu, que nunca trabalhei lá na Coreia, eu tive que trabalhar, que meus pais saíam para trabalhar, né? E eu que cuidava de casa. Como eu era a mais velha da casa, cuidava da minha irmã, que era bebê ainda. Ela veio com 1 ano de idade. Então, eu cuidava dela, limpava a casa, cozinhava, passava, lavava, fazia tudo isso. E na Coreia não fazia nada disso? Nada disso, nossa. E ficou com saudades da Coreia, então? Ficava com vontade de voltar? No começo, sim. Fiquei com muita saudade das amigas, escola. Mas depois fui se adaptando e tem muita coisa boa no Brasil também, né? Lembra quando foi aquela primeira sensação do tipo...
Aqui, até que aqui não é tão ruim, aqui pode ser legal morar aqui. Lembra o que causou esse sentimento? Sim, eu, assim, comecei a fazer amizade com as amigas brasileiras. Brasileira é brasileira mesmo. Sim, brasileira, Aham. da escola, colega da escola. Aham. Né? Então, ia nas casas delas. Tem, assim, comecei a conhecer cultura brasileira, que achei muito legal, né? Bem diferente da Coreia. Aham. E quando, na época de 1970, nossa, o Brasil era bem mais evoluído do que Desenvolvido que a Coreia. Coreia. Sim, então achava muito legal isso, né? Que na Coreia, naquela época, se não me engano, não tinha elevador, escada rolante. Aqui no Brasil, quando cheguei, nossa, elevador era... Até nas favelas tinha elevador, né? Então, achava, assim, muito maravilhado, né? Aham. Essas coisas. Elevador parecia ser alguma coisa de país muito rico. Sim, E teu pai gostava que você fazia amizade com os brasileiros? sim. Não achava ruim? Não, ele achava que era muito bom para aprender Aprender mais rápido. né, as coisas. Uhum. Entendi. E eles trabalhavam com o que na época? Nossa, quando chegou aqui no Brasil, você deve saber, vendedor, O pendê. vender. Aham. Que a gente trouxe muito, como são 7 pessoas na família, minha mãe trouxe coisas e coisas, malas e malas. Veio de avião? Veio de avião. Tá. Viemos de avião, porque como nós viemos assim, legalmente, então podia trazer muitas coisas. Aham. 7 pessoas? 7 pessoas, 5 filhos. Ah, são 5 filhos. Você tem 4 irmãos. 4 irmãos, né? Eu sou mais velha, Aham. então são 5. A minha irmã caçula era bebê. Tá. Ela não lembra nada da Coreia. Uhum. Então, trouxemos muita bagagem. Tinha muita roupa. Eu não sei porquê, mas minha mãe trouxe até pasta de dente. Então, imagine só o que ela não trouxe, né? Aham. Então, essas mercadorias que ela trouxe da Coreia, meu pai e minha mãe saía para vender. Ah, essas coisas Vender, para os outros coreanos. Não, para Pro brasileiro mesmo? Vender naquela época, ia nas casas, em casas, batia Aham. palma, aí o pessoal abre a porta e ela entrava e mostrava as coisas. Aham. Então, como era coisa diferente, que veio da Coreia, muita gente comprava. Ah, é? Sim, Mas eu imagino que naquela época, como o Brasil era mais desenvolvido, era mais industrializado também, essas coisas da Coreia tinham uma qualidade boa, assim, tinha pra... qualidade boa. Tá. E eu lembro que as roupas, essas coisas, tava mais na moda. Os da Brasil- Coreia? Sim, Ah, eu lembro que eu trouxe calça boca de sino, aham. né, que estava na moda. Só que no Brasil não tinha ainda calça boca de sino. Então eu saía com essa calça, nossa, todo mundo perguntava, né? Então meus pais começaram a vender. Aí, assim, acabou a mercadoria, aí começou a pegar as roupas, ia nas confecções Aham. coreanas que tinha lá na Liberdade, daquela baixada Do Glicério. Glicério lá, e começou a vender, né, nas casas em casas. Pegava as roupas dos coreanos e depois ia nas casas dos brasileiros Isso, vender essas roupas. Isso. Aí depois meu pai viu que, né, a roupa tinha muito boa aceitação para os brasileiros, aí ele abriu uma loja lá em Pinheiros. Em Teodoro Pinheiros. Sampaio. Aham. Não tinha shoppings ainda naquela Aham. época. Então, Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? naquela época eu tinha o quê? 17, 18 Ah, foi anos. pouco depois de chegar, então. Pouco tempo depois. Aham. O que ajudou bastante que meus pais estudaram na época de colonização japonês, né? Então, aqui tinha muitos japoneses. Ah, então eu sabia falar Então, japonês. eles falavam bem japonês, meu pai e minha mãe. Aham. Então, tinha muita assim, ajuda dos imigrantes japoneses, né? Daqui da Liberdade. Ah, entendi. E aí eles abriram uma loja lá em Pinheiros e compravam roupa dos coreanos para vender lá. E vendia lá, Ah, então fizeram confecção muito Sim. tempo. E você chegou a trabalhar também com confecção? Nossa, de manhã, eu já dirigia naquela época, né? Aham. Eu queria dirigir logo.
Aí eu dirigia carro e meus pais não dirigiam. Ah, não. Não, meu pai acho que tem trauma de, né? Até hoje ele não dirige. Então eles compraram um carro para você dirigir? Comprou carro para mim dirigir, para levar eles de manhã cedo para abrir a loja. Aham. Eu voltava, cuidava da casa, depois eu ia para a escola estudar. Depois da aula voltava para casa. Ia para a escola de carro? Não, não. Não. Ah, tá. Ia fazer sucesso, né? Eu estudava na escola Filomeno Pinto, Tá. da Moca. Aham. É onde como chama? É um deputado também estudou lá. Tá. Aquele bairro é bairro italiano. Uhum. José Serra, lembrei. Ah, o José Serra. Onde José Serra estudou. Na mesma época, mais ou menos? Não, ele é bem mais Ele é mais que eu. velho. Tá, imaginei. Tá. Então, mas ele já era famoso, já era conhecido ou não? Já era, acho que era alguma coisa da política, não lembro Aham. direito. Tá. E aí depois voltava para Pinheiros para pegar seus pais. E aí Pra depois levar eu pra voltava casa. pra trazer eles Tá. também. E fazia janta também? Não. Fazia. Ah, é? Mas já sabia cozinhar? Não sabia, no começo eu não sabia, não. Mas a sua mãe ensinou? Ensinou nada, eu fui aprendendo sozinha. Ah, Inclusive, um dia que ela chegou tarde, fui fazer arroz na panela de pressão. Aham. Naquela época não tinha panela Panela elétrica, elétrica, essas pessoa, aham. coisas. Aí eu não sabia a medida do arroz. Você acredita que eu completei arroz inteirinho na panela de pressão? Não explode, Quase não? estourou. Quase estourou. Nossa, meu pai ficou assim assustado. Ele falou: Nossa, não sei como é que a panela não explodiu. Um pouquinho mais perto aqui do microfone. E a sua mãe não quis te ensinar como que faz as coisas? Não teve nem Não tinha tempo? nem tempo, né, para ensinar as coisas. Saía de manhã cedo. Mas se a comida tivesse muito ruim, acho que eles iam ensinar. Tipo, alguém precisa ensinar elas, porque não dá para comer eu fui isso. assim, aprendendo, olhando só. Agora, chega a ensinar, cozinhar, nunca E era ensinou. comida coreana. Comida coreana. Tinha os ingredientes para fazer? Minha mãe fazia feira. Né? Ah, tá. E Deixava mais ou menos pronto. Isso. Uhum. Fazia Agora, quinti em casa quinti, também. essas coisas, ela sempre fez. Ela fazia bastante e Fazia deixava. bastante e já deixava assim, bastante estocado. Aham. E aí, quando terminou a escola, você teve que. Você chegou a pensar em fazer faculdade ou vai trabalhar? O que que eu vou Eu fazer? fiz faculdade, sim. De que? Eu fiz desenho industrial. Desenho na industrial. Mackenzie. Uhum. Já existia essa matéria e já sabia que gostava de. Já tinha o talento para pintura, desenho. Eu sempre gostei de pintura, Aham. assim, arte, essas coisas. Sempre eu pintava em casa, Aham. sozinha. Aí eu não queria fazer pintura, só pintura, né? Eu queria Artes fazer plásticas. Artes plásticas. Eu queria fazer alguma coisa que conseguisse Trabalhar. Aí eu comecei com arquitetura. Né? Cheguei até entrar na Mackenzie Arquitetura. Aham. Depois, escola... primeira vez que Mackenzie começou com do desenho industrial. Aham. Aí eu mudei para o desenho industrial, que achei que era mais adaptado. Chegou a trabalhar com isso? Com desenho industrial? Olha, eu logo que eu casei, abri confecção. Ah. Então eu desenhava o modelo da roupa. Sim, né? sim, faz Sim, parte. Aham. né? O Desenho industrial. É designer. Né? Aham. Então, assim, eu trabalhei com designer de roupa, né? E trabalhar com confecção e fazer design industrial, de uma certa forma, ajudava a ter esse hobby de desenho, de pintar? Sim, assim, como eu casei muito cedo e tive filho cedo, então tinha época assim que eu não tinha que cuidar dos filhos, trabalhar, Aham. então ficou muito tempo parado. Mas eu sempre tinha vontade de voltar a pintar essas coisas, né? Aí depois que meus filhos cresceram, mais ou menos assim, entraram na faculdade e tal, aí eu voltei a pintar. Mas chegou a aprender, fora a faculdade de desenho industrial, porque você foi presidente e conselheira na Associação de Caligrafia Tradicional. E também é reconhecida pelo Ministério da Coreia como uma artista do Ministério da Cultura Coreana. Sim. Você aprendeu essas coisas? Sim, esse pintura tradicional da Coreia tem um professor, agora ele está com bastante idade, né? Parou de dar aula, Aham.
mas eu aprendi com ele Aqui no Brasil? aqui no Brasil. Ah, tá. Mas isso quando tinha quantos anos, mais ou menos? Ah, depois que tinha uns 30 e poucos Ah, anos. tá. Né? Aí eu fiquei muito interessado. Assim, artes plásticas eu aprendi aqui no Brasil, na faculdade. Aham. Tudo. Porque desenho industrial, no primeiro ano, tem todas as aulas para assim, conhecimento geral. Aula de cerâmica, pintura, fotografia. Então, eu tenho noção de um pouquinho de cada coisa. Mas, assim, especializar mesmo, aí eu fui fazendo curso através desse professor, outros cursos, né? Fiz aula de fotografia na Pan-Americana, assim por diante, né? Aham. Mas a aula de pintura tradicional coreana com esse professor surgiu o interesse por quê? Ainda sentia necessidade de manter alguma conexão assim com as raízes coreanas? Sim, acho que é saudade da Coreia, né? Tá. Isso. Sempre tinha, assim, saudade da minha infância. Uhum. E, assim, comecei a interessar pela culturas coreanas e tinha muito interesse pela cultura coreana. Então, eu comecei a fazer curso de pintura tradicional. Foi o primeiro curso? Eu comecei com caligrafia, tá? Porque não tinha curso ainda naquela época. Eu fui estudando sozinho. A caligrafia foi sozinha. Caligrafia tradicional, eu fui trabalhando sozinho, né? Aham. Comprava livro e ficava treinando em casa. Tá. Aí depois eu fiquei sabendo que tinha esse curso de pintura tradicional. Aí comecei a fazer curso. Sempre como um hobby. Sempre como um hobby, né? Uhum. E a pintura tradicional é muito diferente? Sim, diferente. A tinta é diferente. Papel que a gente usa é diferente. E esse papel, essa tinta tinha aqui no Brasil? Não tinha. Eu tive que trazer da Coreia. E como o Essa é- professor ensinava se não tinha essas Ele coisas? tinha umas coisas dele, Tá. né? E a gente pedia para pessoal que ia viajar para a Coreia. Aham. E nessa época eu viajava muito para a Coreia, China. Então toda vez que eu ia, eu trazia as coisas também. Entendi. E aí é aquelas pinturas que geralmente não é muito colorido, né? Sim, tem vários tipos. Tá. Vários Tem algum estilos. tipo que você gosta mais? Eu gosto de todos. E tem algum que as pessoas falam que você é melhor? Eu não gosto muito pintar assim paisagens. Não gosta de paisagem? Eu não gosto muito. Eu gosto de pintura folclórica da Coreia. Tá. Então, Tem um nome, né? Só pra essas Sim, pinturas do tem- dia a dia. Como é tem que... Eu esqueci o nome. Eu pedi outro dia. Depois eu... tem Minhwa. Ah, tá. Isso. Isso é pintura folclórica da Coreia. Aham. Então, antigamente não dava muito valor essa pintura. Na Coreia. Na Coreia. Antigamente, assim, época de Joseon, Ah, tá. dinastia de Joseon. Porque eles achavam que essa aqui é pintura de pessoas, povoados. só. Aham, da Agora, plebe. pintura é plebeu, né? Uhum. Agora, pintura dos pessoal do palácio, né? Era um outro tipo de pintura. Aquele de paisagem, Paisagem. montanha. E tem Shipjangsen. Shipjangsen é 10 elementos que é da longevidade, da vida. Vive 1000 anos. Tipo tartaruga. Ah, Tem montanhas que nunca, né? Tem, assim, 10 tipos. Garça, que é um dos animais Sei. que tem vida longa. é aquele desenho que parece que é sempre meio esfumaçado, assim, né? Meio... E essa pintura no palácio colocava no parede onde o rei senta. Só essa pintura só pode colocar naquele lugar. Aham. Não é qualquer um pinta e coloca no quadro, faz quadro e colocar em casa. Mas essa pintura você não gostava muito. Não, esse eu gostava. Esse ok. Esse eu gostava. Inclusive, eu ganhei até prêmio Ah, com essa pintura lá na Coreia. Na Coreia. Coreia. Eu mandava meu trabalho para a Coreia para prestar o concurso. Né? Ganhei vários prêmios. Tá? Não sou eu, tem vários artistas assim aqui no Brasil. Aham. Tá? Que todo ano manda
o nosso trabalho para a Coreia, para prestar concurso lá. Que tem uma associação de artistas coreanos. Sim. E ainda tá ativo, assim? Tá, nós temos mais ou menos 25 a 30 pessoas. Todo segunda e sexta-feira nós reunimos na Associação dos Idosos. Aí aprendemos, damos aula, né? Mas qualquer um pode fazer essas aulas? Sim, pode Ah, é? fazer. Só pagar um pouquinho de Tem uma inscrição. mensalidade. Isso, faz inscrição e pode fazer esse curso. E é durante a semana? Não, 6 horas da noite, 6 horas até as 8 da Das noite. 6 às 8, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Lá na Rua Amazonas. Amazonas 31. Mas a associação, por que é na Associação dos Idosos? É que nós não temos ainda o Uma prédio sede. sede próprio, né? Então, nós estamos lá na Associação dos Idosos. E são quantos professores? Caligrafia tem aquele 선생님 que é Nasong Jushi. Que faz na Ribeiro de Lima. Ele dá aula no Centro de Educação, Centro Educacional. Aí eu dou aula de pintura na sexta-feira. No Centro Educacional? Não. Na Associação dos Idosos. Isso. E quantas pessoas tem, mais ou menos? Mais ou menos uns 15 pessoas. E são idosos, não? Mais ou menos de 40 a 60 anos. Tá, pessoal mais velho. Isso. Mas quem for mais novo também poderia. Sim, claro. E é em coreano a aula? Em coreano, mas nós estamos pensando dar aula, formar um grupo para os jovens, para as crianças também. Né, para dar aula em português aí. Em português. Pintura e caligrafia. Por isso que eu quero que os jovens aprendam para dar aula para as crianças também. Né? Entendi. E quanto tempo você acha que demoraria para poder fazer todo o curso? Acho que depende de cada um, né? Precisa já saber desenhar antes? Não precisa não. Não precisa já ser bom de desenho? Não, só quem gosta de desenho, tá? E quem tem que esforçar, tá? Porque as senhoras que eu dou aula, nossa, tudo bem que elas são aposentadas, tem mais tempo, mas eu dou lição de casa para elas, nossa, todo dia elas fazem lição de casa. Na sexta-feira, quando trouxe a lição de casa, eu fico assim, até... Nossa, porque da aula passada para uma aula antes, evoluíram muito. Mas não é porque você é brava, você batia na sua irmã quando dava aula. Agora não bate nas senhoras? Imagina isso. Que eu tava querendo fazer, mas eu lembrei. Não, mas a dona Milena é muito brava. Imagina. Tá. Quando eu era criança, eu era uma criança que não sabia. Pensava que naquela época os professores da Coreia, nossa, eles eram muito rígidos e eram bravos. Então, eu pensei que para dar aula, tinha que ser assim. Mas, porque eu também era muito criança. Mas nessa aula de pintura... Sim. Pode chegar do nada e começar? Ou tem as turmas que abrem certo e não, tem que esperar abrir uma nova turma? No momento, assim... Tá cheio agora. Tá cheio. Né? Então, a gente pode fazer um grupo novo, com um horário diferente, né? Aí dá para ensinar desde do básico. E aí, quem tá interessado para ver se dá para fazer uma nova turma, manda mensagem aonde? Fala onde? Olha, pode ligar, pode mandar KakaoTalk ou WhatsApp no telefone. Tá, depois aí quem quiser entrar em contato, eu direciono então. Isso. Que legal. E aí, primeiro dia de aula precisa levar o quê? É lápis, é pincel? Nós temos mais ou menos preparado. Tem lá já. Aí depois vai experimentar, com o tempo vai comprando aos poucos, né? Não precisa ter material completo para começar, não. É que a gente coreano, quando vai começar uma coisa, gosta de levar já tudo completo, assim, né? Já, quando vai fazer uma caminhada, vai fazer um tanzan, já compra mochila, bota, fogãozinho. A gente é um pouco assim, né? Então eu imagino também na aula da pintura, eu já preciso
Leva tudo. Não precisa, não. Tá. No curso já tem mais ou menos Ah, que bom. material. Inclusive, até vende umas coisas, papel, Aham. essas coisas que vêm da Coreia, né? Aqui Porque não esse tem. papel ainda não tem aqui Não fácil de tem, achar. Não tem. aqui. É diferente do papel de pintura, desenho chinês, japonês? É um pouco diferente. Ah, é? Assim, no Japão, na China, usa esse tipo de papel. Aham. Mas não porque sou coreano, mas da Coreia é melhor. Mas dá pra comprar, por exemplo, na Liberdade, esse tipo Não de papel? tem. Ah, também não A tem. gente tem que trazer tudo da Coreia. Ah, entendi. E tá, você sabe desenhar, sabe escrever muito bem, ganhou prêmios, fez aula, tem certificado. Sim. Ficar nisso eu entendo. E aí como que vai parar num Haniné? Como que vai parar numa feirinha do Bom Retiro? Bom, quando eu comecei como vice-presidente da Associação Brasileira dos Coreanos, eu fui chamado pelo presidente naquela época, que era Kim Yo-jin 회장님. Eu ia fazer só parte da cultura. Ah, tá. Só que acabei fazendo tudo. Entrei para cuidar da parte de cultura coreana, mas tive que fazer de tudo, né? Mas, por exemplo, a Associação Brasileira dos Coreanos tinha uma parte de cultura? Porque todo ano tem esse evento de Dia de Cultura, Festival da Cultura Coreana, Tá. sempre em agosto. Então a gente mostra apresentação de dança, canto, pintura, de tudo, né? Exposição, Aham. né? Então eu que cuidava dessa parte. Entendi. Tá tudo bem aí? Tava ligado o som. Oi? Tirei o som do notebook. Ah, entendi. Notificação. Tá, mas a Associação dos Coreanos tem essa parte cultural. Mas existe a Associação Brasileira dos Coreanos Artistas, não tem já? Existe. É... Eu sou uma das fundadoras Aham. dessa associação, E que começou pelo Centro Cultural do governo, né? Lá da tá. Paulista. Mas então é recente essa associação. Não faz muito tempo, não. Na época, diretor era Lee Se-young, né? Aí começou com ele sugeriu que tivesse uma associação que reunisse toda a associação dos coreanos, que tem bastante associação de cultura. Aham. Fotografia, pintura, dança, tem coral, tem taekwondo. Aham. Então, ele queria reunir tudo. Aí começou essa associação dos artistas reunidas, né? Só que tem longas histórias, mas não deu muito certo, não. Tá. Mas é porque eu fico imaginando, em vez de criar uma nova associação disso, não era mais fácil, dentro da Associação dos Coreanos, ter uma secretaria de cultura, por exemplo? Do que Seria criar bom, do né? zero uma nova associação? Essa associação do Centro Cultural é do governo, Tá. tá? Então, eles têm para eles divulgar a cultura para os brasileiros, Tá. tá? Não é para os coreanos, Uhum. tá? E tem essas associações do Kyopo, é mais para nossa comunidade. Mas a associação do governo da Coreia, por exemplo, cultural, ele quer expandir, divulgar cultura coreana para não coreanos. Não coreanos. Mas quem vai fazer esse trabalho? Podia usar a gente para fazer esse trabalho. Nós, né? Porque nós que damos aula de caligrafia. A gente já de sabe falar pintura, português, sim, fica mais fácil. Então, porque quem que vai dar aula para os brasileiros? Só que vem gente da Coreia para fazer isso. Mas é muito difícil. Para dar aula, não. Eles vêm fazer apresentação, exposição. Tá. Agora, para dar aula mesmo, é muito difícil. Entendi. É mais para jogar uma semente, divulgar para criar interesse. Sim. Então, quem está dando aula para os brasileiros que estão no... Né? Aham. Nossa, agora com esse K-pop, muita gente está querendo aprender cultura coreana. Tá. Quem está dando aula é só a gente, né? Tá. E como foi parar na Feira do Bom Retiro, então? Bom, eu já trabalhei pro aquele monumento Uri, Tá. tá? Então, naquela época, eu já conheci muita gente da Ministério de Cultura, né? Pessoal, porque tinha que
tirar autorização, né? Mas o Monumento ele foi... Dá para falar se ele tem uma associação por trás, um grupo por trás? Porque eu vejo, às vezes, as matérias e fala só comissão do Monumento. Parece que ele foi criado só para fazer o monumento e depois não teve mais. Na época, foi criado com ideia da Associação Brasileira dos Coreanos. Tá. Só que teve muita dificuldade, né? Mudou várias vezes o diretor, inclusive o verba que veio da Coreia, não assim verba 100%, veio uma parte e uma outra parte nossa comunidade que tinha que inteirar para levantar esse monumento. O Monumento ele tem verba da Coreia também. Veio sim, veio uma parte, mas não 100%. Tá? Porque o governo nunca manda o 100% da verba. Mas como o Haniné precisou convencer a Coreia de mandar ajudar? Aí, como teve muita confusão, da briga, aí essa verba até voltou para a Coreia de novo. Então foi devolvido. Nem chegou a usar? Nem chegou a usar. Aí depois, com outra gestão de Associação Brasileira, aí veio de novo e nós criamos uma comissão de monumento da Coreia, né? Então, aí que começou a trabalhar, tá? E por que surgiu essa vontade de ter esse monumento? Acho que porque o Bom Retiro é onde está mais aglomeração dos coreanos, comércio, residência. Então, a gente tinha que ter alguma coisa que esse bairro não é coreano, mas Tem coreano. Tem coreanos e queremos, né, mostrar também que esse bairro também tem bastante coreano. Né? Então, tivemos essa ideia de fazer um monumento. Quer dizer, no começo não era nem monumento, era alguma coisa que simboliza que mora bastante coreano nesse bairro. Tá? Só que depois nós fizemos concurso que não é monumento, alguma coisa simbólica. Um símbolo. Um símbolo. Né? Mandaram, tipo, Lee Sun-shin, aquele general coreano, mandaram aquele navio coreano, Kobuksan, né? Só que não foi aprovado pelo Ministério de Cultura. Do Brasil. A Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. De São Paulo. Porque Bom Retiro é um bairro tombado, é um bairro cultural, industrial, comercial, residencial, é um bairro misto, diferente dos outros bairros. E eles não queriam algo que simboliza muito da Coreia. Eles queriam alguma coisa contemporânea que mostra um pouco da Coreia, mas que tem que combinar, tem que ter harmonia com esse bairro. Tá. Então, nós apresentamos vários símbolos da Coreia, só que o que foi aprovado foi esse monumento. Que, na verdade, não é bem um símbolo, né? É um monumento quase de arte moderna, assim. E tem bem sutil o alfabeto, as letras coreanas lá, né? Mas quando não era aprovado é porque eles falavam assim, isso aqui é muito coreano, não pode? Sim, não foi aprovado por esse motivo. Tá. Não combina com bairro Bom Retiro. Que bairro Bom Retiro... E ainda o local que eles aprovaram, nós apresentamos 3 locais. Tá. Começo do José Paulino, e esse lugar onde está o monumento agora, e um na Tiradentes. Tá. Bem na entrada pelo metrô. Tá. Só que não foi aprovado, eles aprovaram nesse onde local. Onde está agora? E ela fica bem do lado do Parque da Luz. Então, esse Parque da Luz é tombado também. É o primeiro parque da cidade. Isso, e mais ou menos estilo europeu e tal. Então, se colocasse um símbolo muito coreano, não ia combinar
né? Com ambiente. Não ia combinar com o europeu, mas no Com o Brasil europeu. é isso. O Brasil é a mistura de Mas coreano, não queria europeu, que, africano. O Brasil tem essa mistura, acho né? que não queria que destacasse muito. É, né? a gente Então, não pode aparecer mais que os brancos europeus, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso. É que incomoda um pouco. Porque o Secretário de Cultura, todo mês eles se reuniam, Uhum. e várias pessoas que trabalham para a Secretaria de Cultura de São Paulo, eles tinham que fazer votação para ver se aprovava ou não. Aham. Nossa, com muito custo, foi aprovado esse monumento Uri. Você lembra quando começou, mais ou menos, esse projeto do Monumento Uri? Olha, não Quando assim, lembro. a primeira reunião foi, vamos sentar e conversar sobre isso. Já faz acho que uns 6 anos, mais ou menos. Tá em 2016, mais ou menos. É, mais ou menos. Aham. Foi antes do Dória fazer aquele Little Seul? Ou foi mais ou menos na mesma época? Mas bem antes que da Dória... Foi bem antes já do Dória. tinha, né, já tinha esse projeto. Esse projeto já tinha Sim, começado. Já tinha começado. Entendi. Mas na época de Dória que começou a fazer começou a construir, né? O monumento. Ah, tá. Que foi aprovado e tal. Porque já estava tentando faz tempo. Faz tempo. E aí o Dória deve ter previsto que já tinha esse potencial de transformar bairros em pequenos representantes de outras comunidades. Que é Cidade Linda, Bairro Lindo, alguma coisa. Cidade Linda, Cidade bairro Lindo. Linda, Ele queria fazer um Little Italy, Little França. Eu lembro que eles Isso. queriam fazer, se não me engano, na Moca também, no Bexiga. Lá no... Nos Jardins também tem alguma Jardins. coisa. Aqui perto lá, como é que é? Perto do São João lá. Onde Na tem o República? Aduaro. A República também. Ela queria fazer alguma coisa francesa, eu acho. Francês, com apoio de Carrefour, mas só que ninguém quis, né? É porque era muito caro o projeto, né? E depois eu fui participar da reunião deles. Só que o pessoal estava tudo contra. Aham. Vai investir para deixar bairro muito bonito, para atrair. Porque você sabe, aquele bairro agora tá. Entendi. Por causa já tinham medo da Cracolândia. Então eles não queriam investir, não, né? Aham. Entendi. E aí o projeto não foi para frente, mas a gente conseguiu pelo menos fazer o monumento. Uhum. Né? E o monumento no começo ele não tinha a bandeira Brasil e Coreia, né? Isso daí foi surgindo depois, porque vai trocando gestão, esquece as primeiras coisas que foi combinado, ou começa a ser mais flexível, ou começa a achar nada demais também. Por que não poder ter um pouco de são 60 anos de imigração, né? Eles também têm direito de poder se manifestar, né? Aos poucos vai... É que no começo parece uma ideia muito nova, então assusta um pouco, né? Não podemos deixar aqui muito coreano, né? Talvez seja um pouco disso. Tinha esse nome, agora é Praça Coreia. Brasil-Coreia. Brasil-Coreia. Naquela época não tinha esse nome ainda, não. É que lá não tinha nem nome, eu acho, porque era só uma parte para caminhar, atravessar a rua, né? Não tinha nem nome. Aham. Agora que... Acho que cônsul geral colocou esse nome de Praça Coreia Brasil. Acho que, na verdade, assim, as pessoas não entendem que na Câmara dos Vereadores, 99% dos projetos de um vereador aqui em São Paulo é mudar o nome de uma rua. Aqui, mais do que importante do que arrumar semáforo, tampar buraco, do que arrumar essas coisas da cidade, os vereadores se preocupam bastante em mudar nomes de rua para homenagear pessoas, comunidades, etc. Isso tem o seu lado positivo, também tem a sua questão de popularidade, ganhar voto, né? Mas isso, na verdade, é um projeto de vereador. E, assim, um vereador, um deputado estadual, um político... Ele recebe sugestões de todo mundo o tempo todo. Então, todo mundo está lá ao mesmo tempo. Fala assim, o nome da rua do meu bairro, podia botar o nome do meu avô. Podia pegar aquela avenida e botar o nome do meu tio. Ou então botar o nome do São Paulo, do jogador do São Paulo. Isso é normal. E aí cabe o deputado, o vereador, ele ter o bom senso e falar o que realmente é válido ou não homenagear, é válido ou não mudar. Porque essa pessoa, depois a gente descobriu que essa pessoa não foi legal para ser o nome de uma rua. Tem alguém mais legal, tem alguém que tem mais a ver, e vai mudando, né? Então, o cônsul, Haniné, a comunidade coreana vai sugerindo,
né, para as autoridades públicas, e aí abraça quem realmente entende e dê valor, né, para uma história de uma comunidade de 60 anos, né? E aí do Monumento Uri, depois que ficou pronto, finalizou, ficou sensação de dever cumprido, ficou sensação de podemos algo mais. Como que foi o depois disso? Então, esse comitê do Monumento Uri, aí depois transformou para Comitê do Desenvolvimento do Bairro Bom Retiro. Aham. Mudou o nome. Mas é praticamente os mesmos membros são mesmos que nós partimos para melhoria do bairro Bom Retiro. Tá. Porque depois que terminou esse Uri, veio a pandemia. Aham. Então, o comércio do Bom Retiro, nossa, acabou, né? As lojas ficaram muito tempo fechadas. Fechado. Tem muitas pessoas que fecharam para sempre, Aham. inclusive eu, tá? Ah, você tinha loja. Tinha loja de aviamento, Aham. que era 100% importação. Então, não tinha condição como continuar, né? Aham. O dólar subiu, a liberação ficou mais difícil, comércio caiu, pessoal de confecção, né, começou a fabricar bem pouquinho. Então, E muita gente mudou pro Brás também, né? O Brás também ficou um por causa da lugar Feira da madrugada. Isso. E principalmente não coreanos também. Muita gente. O Brás hoje é um lugar, em termos de espaço, de tamanho maior, né? Que o Bom Retiro, né? As lojas, os shoppings, as feiras, né? Porque qualidade lá eu acho que Bom Retiro tem qualidade melhor. Tá? Vamos falar que são segmentos diferentes. Sim, mas também, por isso, o preço também é mais alto. Então, Aham. por causa da economia e tal, o pessoal procura mais onde tem preço melhor, né? Tá. Então, o Bom Retiro perdeu um pouco também. E aí você também imagina, né? Nós coreanos, a gente mora, a gente se diverte, a gente compra, a gente come, a gente reza aqui no Bom Retiro. E boa parte começou por conta das lojas. Só que se de repente todo o comércio de vestuário muda do Bom Retiro para outro lugar, os coreanos podem sair para trabalhar em outro bairro também. Assim como tem muito coreano no Brás, Sim. assim como tem, né? Só que a gente vai continuar aqui no bairro, porque nossas igrejas, nossas escolas, nossos restaurantes, nossos mercados estão aqui. E aí, se essas lojas fecham, aí o bairro fica cada vez mais, talvez, abandonado, né? Ou menos cuidado, né? Sim. Então, era importante, talvez, trazer um outro motivo para as pessoas virem conhecer o Bom Retiro. Sim, então, que quase a maioria dos coreanos trabalha com confecção, né? Então, inclusive eu, né, me formei e tudo, mas em vez de eu trabalhar para uma empresa, eu abri uma confecção. Então, nós pensamos que segunda geração, terceira geração, não precisa dar seguimento dos pais que têm confecção. Aham. Porque muitos deles se formaram em direito, Medicina, engenharia. Então, meus filhos também se formou em direito. Não precisa se formar em direito e vai trabalhar numa confecção, abrir uma confecção. Então, por isso que nós formamos esse comitê para ter outros comércios, os coreanos, não somente confecção, outro comércio, né? Outro tipo de trabalho. Aí podia abrir um restaurante, ou cafeteria, um mercado, né? Não só de coreano, né? Aí por isso que nós formamos esse comitê dos bairros, desenvolvimento do bairro Bom Retiro. Né? Então, primeira ideia que tivemos fazer uma feira para fazer esse bairro um bairro turístico. Tinha que chamar. Tinha que vir pessoas de fora. Pessoas para melhorar o comércio. Tá? Né? E por isso que primeiro trabalho nosso é esse do Feira do Bom Retiro. Feira do Bom Retiro. Tá? Então, não somente é uma feira coreana. Tá tudo bem que a gente vai aproveitar essa onda de cultura coreana, K-pop, essas coisas. Mas como esse bairro, característica desse bairro é multicultural.
que agora tem muito boliviano, chinês, mas antes era o quê? Judeu, grego, italiano, né? Então, nós aproveitamos essa característica. Agora que é multicultural de verdade, porque grego, italiano, judeu, é eles tudo estão europeu, saindo, é tudo igual. Né? Assim como eles falam que japonês, chinês, coreano é tudo igual, pra gente fala que esses brancos é tudo Sim, igual. Agora que tá mais multicultural de verdade. Sim, claro. Você vê que tem muito boliviano, Sim. tá tendo bastante chinês também, né? Que antes- A barraca que eu mais gosto da Feira da Liberdade é o do La Panaderia. sim. Sempre que eu vou lá, eu compro tucumana. Então, Que é tipo, nossa. um pastel, um fogaça que tem batata, ovo. Eu acho muito gostoso. Então, essa feira do Bom Retiro também tem a panaderia. Então é deles que eu Tem. compro. E tinha tinha da Bolívia, tinha o grego, Aham. né? Tinha de vários países. É muito interessante isso, né? Uhum. Porque eu mesmo não conhecia esse, como chama? Esse da Bolívia. Saltenha? Saltenha, Não. Aham. não conhecia não. Depois que abriu a feira, que eu comecei a experimentar. Saltenha, boliviano, tem um paraguaio também, um pouco diferente, né? Aham. Com outro nome. Né? E tinha peruano também, que é ceviche, né? Eu acho muito interessante isso. Pode provar pessoal que vem na feira, pode experimentar de tudo, conhecer. Né? E o mais legal é que é um imigrante fazendo, né? Sim, Não é sim. um brasileiro que aprendeu, foi na escola de culinária. Então, mais do que... Tem gosto de comida de casa, assim, comida de família, né? Porque são famílias que estão fazendo as coisas, né? O ceviche peruano que vem, peruano que faz. O saltenha é boliviano que vem, é ele que cozinha, ele que traz, né? Não é um brasileiro que aprendeu a fazer ceviche e começa a vender ceviche na feira, né? Sim, sim. E aí fica cada vez mais uma feira do imigrante, né? Sim. E aí ele ficava antigamente naquela centro comercial, Isso. né? Todo sábado ali, era bem grande, né? Ocupava bastante espaço. Aí foi pra rua. Foi fácil ir pra rua? Sim, o Regional da Sé, né? Eles tem uns pessoal lá, tipo coordenador, que ajudou. Eu acho que ajudou bastante, porque eu pensei que era demorado, né? Para ter... Conseguir a licença. Porque fica naquela rua sem saída ali no José Paulino, em frente ao centro comercial, onde tem aquele monumento onde foi fundado o Corinthians, né? Sim, nós escolhemos aquele lugar porque é perto da Estação Tiradentes e Estação Luz também. E é bem na rua José Paulino, então vai conseguir muito movimento, né? Aquela feira vai trazer muito movimento da rua, que a galeria era um pouco fechado. Então, muita gente, assim, não achava o lugar. Ah, entendi. Apesar que a gente colocava endereço, mapa, tudo direitinho, mas muita gente, assim, ficava... Sabia que a rua José Paulino antigamente chamava Rua dos Imigrantes? Não sabia não. Ia ser mais legal ainda se continuasse chamando Rua dos Imigrantes e a feira ficasse ali, né? No Bom Retiro tem várias ruas que foram mudando de nome, né? A Cesare Lombroso também tinha outro nome. Interessante. A Rua Correia dos Santos virou Rua Lubavitch, Rua Tocantins virou Rua Talmud de Torá. Entendeu? Por isso que a gente, quando fala em relação a mudanças no bairro, essas mudanças sempre aconteceram, né? E aí, mais recentemente, não foi uma mudança de nome de rua, foi um complemento, né? A Rua Prates virou Rua Prates Coreia, né? Não conseguimos mudar todo o nome, mas a gente conseguiu um complemento. De João Dória queria mudar Prates para Rua da Coreia, Três Rios para Rua Seul, mas não conseguiu, não. Tá, tem... Como é que fala? É aquela coisa, como a gente nunca consegue nada, né? Porque eu lembro que eu sou católico, né? E aí a Rua dos Rondã, só tem os Rondã praticamente. Tem os Rondã, tem uma desentupidora, na esquina tem um Polho Louco, né? A loja de frango frito, e na outra ponta tem um negócio de reciclagem. Mas a grande parte daquela quadra...
é a frente do Songdan e as costas de um outro que é o Songgyo, né? Mas a entrada principal fica do outro lado, na verdade, né? Ali fica a saída do estacionamento, eu acho, da quadra. E lá, muito tempo atrás, tentou mudar o nome da rua de Nair de Tefé para a rua São Kim Daegyeon, né? E não conseguiu. Né? Nem chegou nem perto de conseguir. Então, como a gente sabe que a gente sempre toma um não, né? Porque tudo que a gente tenta aqui é mais difícil. Nem sei o que significa Nadir Tefé. Nair de Tefé foi uma pessoa supostamente importante, né? Mas eu também não sei quem foi. E aí a gente tenta tudo, né? Se a gente joga 10, se conseguir passar um, maravilha, né? Porque a gente é difícil passar. E a feirinha do Bom Retiro, ela... qualquer um pode botar uma barraca de comida lá? Como funciona? Sim, a gente seleciona. Tá. Para não ficar repetido. Ah, porque tem mais gente que quer botar a barraca lá do que realmente cabe. Sim, porque mesmo as barracas de comida coreana não pode repetir. Cada um tem uma especialidade. Especialidade que outra barraca não pode fazer o mesmo produto. Para não dar briga, né? Porque senão todo mundo vai querer fazer tteokbokki, que vende bem. Aí não dá, né? Tem que ter comidas variadas. Mas sabia que lá na praça, na Barra Funda, no Memorial da América Latina, antes da pandemia, ela ficou muito famoso porque ele fazia festivais de um produto. Então, por exemplo, essa semana é Festival do Torresmo. Então, era todo mundo vendendo torresmo. Aí tem as suas variedades. Sim. Até tinha campeonato de qual o melhor torresmo. Então, cada região é um pouquinho diferente também. Então, tipo, hoje vai ser Festival da Coxinha. Então, era 50, 40 barracas fazendo coxinha, né? Quem sabe, Quem sabe um dia a gente consegue fazer um festival do tteokbokki. Aí tem concurso de tteokbokki. Se precisar de jurado, eu posso ir, tá bom? Sim. É mais legal. E aí, agora tá feliz lá. Já pegou alguma chuva ali? Não. Ainda não. Ainda não? Tá dando sorte. Quando tava na galeria, aí sim, pegamos acho que 1 ou 2 vezes a chuva. Atrapalha o movimento, né? Mas sempre deu certo. E lá tá legal, porque agora tem mais espaço para mesa, né? Para poder sentar, né? Porque no Centro Cultural era um pouco difícil, né? Era mais apertado para organizar as filas. Agora tem um espaço maior. Agora tem aquele espaço de estacionamento. Tem o estacionamento do Clóvis. E Clóvis liberou tudo, né? Por que você acha que ele liberou? Porque ele tem, acho que, uma visão futuro. Ele acha que vai ficar igual Feira da Liberdade. Aí vai trazer bastante gente. E aí, consequentemente, vai também melhorar as vendas dele lá. A venda dele, dos comércios daquela rua. Então, eu acho que ele tem visão. Tomara que a rua fique pequena um dia. Né? E essa feirinha, ela tem alguma relação com o Festival da Cultura Coreana, depois que faz? Que é em agosto, né? Agosto, né? Dia 19 e dia 20. Então, a parte da culinária... Da comida? Comida é tudo eu que vou... Você que faz a curadoria. Já que já tem as barracas que já sabem fazer evento. Aí no dia do Festival da Cultura Coreana não vai ter feirinha do Bom Retiro. Não, porque sábado e domingo, né? Então eu não vou dividir o público para feira e para o festival. Então nós vamos tudo para festival. Tá. O ideal seria, então, essa feira nossa poder acontecer sempre na Praça da Liberdade, né? Na Praça da Tiradentes, que lá tem bastante espaço, né? Tem bastante espaço, mas nós pensamos isso também. Só que fica um pouco longe dos comércios do José Paulino. Entendi. Então, talvez o pessoal se diverte lá e pega o metrô e vai embora. Não chega até José Paulino, onde realmente tem o comércio, né? E é engraçado, eu vi várias matérias, assim, falando de pessoas que sempre foram na José Paulino comprar roupa, mas não sabia que tinha toda essa parte multicultural do outro lado do Bom Retiro. E aí eu vi várias matérias também de pessoas que falam assim, eu comecei a ver aqui no Bom Retiro por conta da febre, da onda coreana, e eu não sabia que a José Paulino era tão perto, assim, para poder comprar roupa, né? Inclusive, muita gente que não sou de São Paulo, do Roraima, Manaus, esse pessoal vem para o Bom Retiro, eles não vêm no dia e vai embora no mesmo dia. Fica mais dias. Fica mais, assim, vem numa sexta-feira, aí fica no hotel, no Bom Retiro, depois eles almoçam, janta, né? Passa pela feira no sábado, depois vai fazer compras no José Paulino
e depois vão para café, fazer compra no José Paulino, vai para o café, tomar café e tal. E à noite eles vão pro karaokê coreano, Aham. né? E depois eles vão embora, né? Fica uns 2, 3 dias. Porque dá pra fazer bastante coisa, né? Não precisa ficar só uma tarde aqui. então- Quem mora aqui, tudo bem, pode vir, mas quem não mora, vem, aproveita, fica 2 dias. Aham. E Aí eles perguntam que hotel é bom para ficar, que cafeteria é bom, onde fica o karaokê, porque eles querem conhecer. que legal. Né? Então é muito bom isso. Então tá realmente conseguindo transformar, desenvolver o bairro do Bom Retiro para um centro, um polo turístico. Sim, tá? Acho que vai dar certo. Inclusive, um dos projetos, quer dizer, já começou, fazer um guia do Bom Retiro. Tá. Para fazer um guia, assim, Não só das impresso. lojas de roupa, igual Não, já existia. tudo que tem no Bom Retiro, restaurante. Inclusive, restaurantes, a gente fala que esse restaurante tem, tteokbokki. Eles Qual que é a procuram especialidade do onde posso comer restaurante? tteokbokki. Aí a gente indica. Você acha que tteokbokki é um dos pratos que as pessoas mais procuram? Nossa, a pessoa gosta, viu? Por causa das novelas. Acho que sim. Tteokbokki, soju, Aham. né? Inclusive bibimbap também, né? Ramen, enfim, de tudo, né? Legal. Aí, essa feira do Bom Retiro, você já me explicou que vai ajudar a fazer a curadoria do Dia da Cultura Coreana, que vai ser em agosto. Mas na Feira do Bom Retiro não é só comida, né? Também tem uma barraca de caligrafia coreana, Isso. que o pessoal pode pedir o não nome. é só Feira do Bom Retiro, comida, artesanato. Aham. Eu estou fazendo curadoria de, como é que fala, eventos culturais da Coreia. Tá. Que não é venda, Aham. tá? Experimentar o hanbok traje coreano. e De quem tirar são foto. esses hanboks? Foi doação? Como Foi que... doação. Doação das pessoas da comunidade. Aham. Eu coloquei anúncio, aí muita gente fez doação. Ah, tá. Inclusive, hoje eu vou encontrar com a pessoa que tem, como é que fala? Eles alugam trajes coreanos. Aham. Aí ela quer participar desse festival, aí eu vou conversar com ela para ver se ela faz doação, emprestar, não dá, né? Aham. Então vai ter muito mais variedade de hanbok para escolher. É legal, eu achei muito legal que eu fui pra Coreia uma vez, eu fui passear lá no perto do Gwanghwamun, em Sandong. E aí era muito legal lá ver as estudantes, as meninas coreanas, assim, como se fosse num sábado. O programa delas era ir para esse lugar, alugar hanbok e passear de hanbok nesse dia, né? Porque Gwanghwamun, onde tem o antigo palácio, né? Em Sandong é um bairro bastante cultural, né? E aí, depois de um tempo, a gente viu que... Porque quando eu vi pela primeira vez, eram só meninas... Era só as 고등학생, né? As estudantes que faziam isso como se fosse uma forma de desestressar do estudo, que é muito puxado. Aí, depois de um tempo, eu comecei a... Aí, depois de uns 2 anos, quando eu voltei, eu vi que era praticamente a maioria turista que estava começando a usar, né? Então, essa feira também tem aquele... Você deve ter visto, né? Eles experimentam hanbok e tiram foto. E tira foto, Mas no festival, eu tô pensando, elas colocam hanbok e passeia pela aquela praça. Será que vai faltar hanbok? Vai fugir com a hanbok. Não, eu digo, vai faltar assim... Não, sim, não vai ter hanbok para todo mundo. Mas por isso que eu tô conversando com... Ia ser bem legal. Ela tem bastante hanbok, né? Aham. Então, vou pedir colaboração dela. Inclusive, não é só vestir. A gente arruma cabelo, essas coisas, para elas ficar passeando pela Se eu não me praça. engano, que também quem usava hanbok entrava de graça em alguns museus, algumas coisas assim, né? Aham, isso. Entendi. Então, a gente faz isso e, sei lá, dá alguma lembrancinha para elas. A pessoa pagaria para usar hanbok, não Mas eu precisa. tô bolando ainda. Entendi. Mas isso também faz parte dentro do evento do festival. Como vocês também já fazem essa parte do A hanbok. Feira do Bom Retiro que está fazendo isso também, esses eventos também. Não só comida. Entendi. E aí também tem os grupos de dança de cover de K-pop. Sim. Tem muito grupo? Nós temos nosso grupo da feira. Tem um grupo próprio da feira. São muito boas elas. Aham. Toda semana elas fazem treinamento
que eu arrumei um lugar para elas ficar treinando. Só que esse festival desse ano vai ter concurso de K-pop. De grupos? Grupos. Aham. Tá? Então vai ter bastante grupos que vai participar. De coreografia, de dança. Sim. Aí vai dar uns 3 horas de palco para elas fazer o concurso. Aham. Vai ser muito legal. Tá? E música também não? Ou só dança? Música de canto. De cantar também? Cantar, eu tô pensando não no festival, na feira. Na feira? Tô programando para ter o canto, porque coreanos gostam de cantar. É, né? fazer o campeonato de trotã, Então, por isso exemplo. que eu tô pensando. De trotã? Pensando não, já tô planejando, né? Ó, dizem que o dono da farmácia lá canta bem trotã. Então, a gente vai fazer na feira isso. Entendi. Ia ser legal. Porque aí não é só geração de K-pop, geração nova que vai participar. Assim, esse trotã é 30, 40, 50, 60 anos né, de idade, vai participar. Nossa comunidade também tem que participar junto. É isso que eu ia falar. Acho Então. que falta agora conseguir trazer o pessoal que mora aqui no bairro, os coreanos também. Então, por isso, Né? isso que eu tô programando. Pessoa que pensa assim, por que eu vou na Feira do Bom Retiro para comer tteokbokki, para comer essas coisas que eu já consigo comer no dia a dia? Sim. O que justamente o que eu falo. Sempre que eu vou lá, eu como na barraca da La Panaderia, Sim. né? Mas tem várias outras comidas sem ser coreana. Então, para quem não é coreano, um atrativo talvez seja comida coreana, mas para o pessoal coreano que está no bairro, trabalha, frequenta ou mora, né? Fica a dica para poder ir para a feirinha consumir coisas das outras comunidades, Sim. que é muito gostoso também. E já é uma coisa que para a gente é um pouco mais novidade, Então, né? por isso que eu estou programando para vir pessoal da comunidade participar da feira também. Seria legal. Então, esse troto está em alta, né? Na Coreia. Eu gosto também. Gosta? Semana passada teve a apresentação de um cantor coreano Aonde? na feira. De trotã? Esse trotou Mas ele é da comunidade. da comunidade. Tá. Mas ele Eu canta vi- bem. Canta bem. Até que ele... Nossa, foi uma aceitação muito boa. Eu pensei que brasileiro não ia gostar muito, né? Mas gostaram, viu? Você viu um vídeo do presidente da Coreia que ele foi visitar o Joe Biden, presidente americano, e aí viralizou um vídeo que ele canta na Casa Branca American Pie, ele canta em inglês. E o presidente da Coreia canta muito bem, né? E aí a minha dica, porque quando eu pude perceber no dia que teve a reinauguração, muita gente pedindo para tirar foto com o cônsul, né? Assim, põe ele para cantar um trote lá que eu acho que ia encher. Semana passada teve a apresentação de embaixador coreano da Angola que veio aqui no Brasil para passear. Como embaixador coreano que está em Angola. Está em Angola. Tá. Né? Ele veio, nossa, ele tocou tambor. Tambor mais estilo coreano ou estilo angolano? Coreano. Coreano. E ele cantou aquele piri, sabe? Piri é flauta. É flauta. Cantou, tocou. Aham. Com hanbok, vestido, embaixador, hein? Olha. E, nossa, foi muito bom, né? Quem quiser... Mas já tinha anunciado antes que ele ia vir? Foi de última hora? De repente, ele pediu para fazer a apresentação. Entendi. Uma sexta-noite. Aham. Aí eu tive que colocar assim rapidinho, mudar todo o programa. Mas, nossa, foi muito bom, viu? Pena que não deu para divulgar mais antes, né? Então, foi sexta-noite. Aí, domingo de manhã que eu comecei a mandar para... Sábado de manhã. Sábado de manhã, né? Aí ele veio 1 hora, fez a apresentação e... Nossa, foi um sucesso. Então, acho que para quem quiser ficar sabendo da programação, é só seguir o Instagram, né? @Feira do Bom Retiro. Isso. Tá. Eu acho... E amanhã, a gente vai, de manhã logo cedo, 6 horas da manhã, vai para programa de Ronivon. Do Ronivon? Ronivon, apresentar culinária coreana e a dança coreana. Quem que vai? Quem vai dançar é Instituto, sabe, do Bruno, esposa do Sei, Bruno. dança tradicional coreana. Ela já preparou, vai levar acho que 2, 3 dançarinas. E o culinária é Caifu, que ele é nosso consultor culinário da É um restaurante asiático nos Jardins. Isso, não é assim 100% coreano, lá É asiático. né? Ele vai apresentar bibimbap
e pajon. Rajon. Pajon e mais não sei o quê. Três pratos. Mas o Ronivon que ele pediu, eu quero bibimbap ou eu quero prato coreano, e aí vocês escolhem? Ele queria um prato coreano, Tá. uns pratos. Aham. Porque, desculpa, mas eu nunca assisti programas de Ronivon. Do Ronivon. Ele também não... Mas não se preocupa, ele também nunca assistiu o podcast, então não tem problema. Eu conheço ele quando era... Da Jovem Guarda. Que cantava, Aham. gostava muito dele. Que ele canta bem e muito bonito também. Aham. Ele era o príncipe, né? O príncipe nossa. da Jovem Guarda. Então eu lembro dele. Agora, programa dele mesmo, eu nunca assisti. Ele ensina... Ele é tipo Ana Maria Braga, a versão homem. Então, diz que... Mas é parte culinária, né? Exato. Dele. Não sabia, não. Eu tive aula na faculdade com o irmão dele. Nossa. Então, diz que é mais assim culinária do que... Você vai junto também? Eu vou. Vai dar entrevista lá também? Vai explicar a feira? Um pouquinho, né? Já treinou hoje, tá bom. Vai ser facinho. Eu vi que participou em outros programas de TV também, sim, né? Sim, Pra falar. Uhum. Tá. Mas aí tem muita coisa pra fazer, né? Por exemplo, aula de pintura, Feira do Bom Retiro. Sabe o que me passa às vezes? Eu tenho a impressão assim, acontece às vezes na minha igreja, eu percebo que acontecendo também nas associações, quando uma pessoa trabalha direito, ou faz alguma coisa, ou se destaca, aí vem todo mundo pedir alguma coisa, né? E aí a pessoa às vezes não consegue lidar tão bem assim com tanto pedido, dá aquele burnout, aquele estresse, aí depois não quer fazer mais nada. Já aconteceu isso também? Não, eu gosto, né, do que eu faço. Então, para mim, eu não sou de assim começar e desistir no meio. Tá. Acho muita falta de responsabilidade. Né? Uhum. Mas o que eu gostaria é, você vê que eu sou 1,5 geração. Tá. Então eu conheço o lado brasileiro e o lado coreano. Uhum. E nossa comunidade falta muito isso. Ou fala bem coreano, conhece bem comunidade coreana, só que não conhece nada do Brasil. Do Brasil. E o contrário. Ou segunda, terceira geração conhece muito bem sobre o Brasil, só que não conhece bem como é que é a cultura coreana, a comunidade coreana. Uhum. Como resolve isso? Então, isso que o motivo de eu ter ficado sempre trabalhando por essas de feira, monumento, associação, é por causa disso. Porque fala bem português também? Eu falo português e falo coreano. Uhum. Né? Pessoas que vieram na mesma época que eu, ou pessoa acho que não frequentou a escola, parou, quando chegou parou de estudar. Então, mesmo estando aqui 40 anos... Não fala português. Não fala português. Né? Não tem muito contato com brasileiros. Né? Ou pessoas que já assim, ficou muito brasileiro. Ficou só com brasileiros que perdeu o contato com a comunidade coreana. Então, não sabe nada do que está acontecendo na comunidade coreana. Né? Então, falta a pessoa que fica no meio. Né? Então, eu gostaria que eu sei que na minha igreja mesmo tem bastante jovens, mas eles frequentaram a igreja desde que veio para o Brasil. Então, eles falam brasileiro e coreano também. Então, na minha igreja tem bastante coreanos que fica assim, como se fosse 1,5 geração. Né? Só que eles não trabalham para a comunidade, eles trabalham mais para igreja. Tá. Então, eu gostaria que tivesse mais jovens participando da comunidade coreana. Porque então, aí já fica muito tempo dentro da igreja, não sobra tempo para fazer essas outras partes, né? Então, talvez, será que as igrejas vão ser as próximas associações? É difícil, né? Porque nossa igreja também agora está mais voltado para não para a segunda geração. Já é terceira, quarta geração. Né? Então, se ficar voltado só na primeira geração, daqui a pouco, daqui uns anos, a igreja vai fechar, que todo mundo vai falecer, vai morrer, e vai sobrar só segunda, terceira geração. E quem que vai dar? Que nem meu filho, se escutar sermão em coreano, não vai entender nada. Né? Então, a nossa igreja mesmo já está voltado mais para
segunda e terceira geração. Já tem o culto em português. Isso, culto em português primeiro, depois a gente pega aquele aparelho para Tradutor? tradutor para escutar sermão em coreano. Ficou ao contrário Ficou ao agora. contrário. Antes era sermão em coreano Aham. e tradutor em português, né? Agora não, é em português e tradução em coreano. Entendi. Mas esse conflito sempre existiu, não, hein? Não digo conflito. Eu digo no sentido de briga de agenda entre a igreja e a associação. Sim. Com o tempo, as igrejas ganharam essa briga, eu acho, né? As associações ficaram mais enfraquecidas e as igrejas mais fortes. Mas é engraçado que eu vejo muita igreja tentando atrair jovens, até não coreanos, através do Hallyu. Do tipo, vai ter um workshop, um concurso de dança coreana, por exemplo. Porque muitos coreanos de segunda geração, não, primeira geração também, que são casados com não somente coreano, Aham. japonês, chinês, tailandês, Brasileiros. né? Então, às vezes, que nem centro cultural, pessoal vem, brasileiros, vem por causa da cultura coreana, através do K-pop, não sei o quê. Marido vem depois, que é coreano. Né? Elas que trazem o marido entendi. coreano. A esposa é brasileira. Brasileira que Isso traz é o verdade. marido. Eu conheço vários casais que a esposa é brasileira ou o marido é brasileiro e eles assistem mais novelas coreanas do que o cônjuge que é coreano. É verdade, tem bastante disso. Será que é um pouco de bloqueio do tipo, eu não tenho interesse porque tem alguma coisa Olha, que não está bem resolvida? Minha irmã que chegou aqui no Brasil com 1 ano de idade, ela era bebê, então ela não lembra nada, né, da Coreia. Só assim, acho que deve ter só visto novela coreana, essas coisas. Então, em casa falava em coreano. Meus pais não falam português, então falava em coreano. Só que ela não fala assim fluentemente. Tem um sotaque meio diferente e tal. E ela, quando vai no mercado coreano, começa a falar em coreano, acho que o pessoal já olha meio assim estranho para ela, porque não fala fluentemente coreano. Então, acho que... Se sente julgada. Eles devem pensar, será que ela é coreano ou é japonês? Acho que, né? Tá. Então, ela fica com meio receio de chegar perto de coreano e tal. Não é que não gosta, tem alguma coisa contra, mas acho que fica meio envergonhado, né? Então... Tem muitos coreanos que é assim, que afastou da comunidade devido a não falar muito bem coreano. Né? E ela casou com o coreano? Ela casou com um japonês. Tá. E ele gosta de comida, séries coreanas? Sim, nossa. Acho que ele cozinha melhor comida coreana do que a minha irmã. Eu acho que eu não fico surpreso. Eu acho que deve ter bastante casos assim, né, agora. Entendi. Mas... essa questão, né, do meio da geração, assim, acho que a gente tem poucas pessoas para poder fazer essa ponte, então, né? Falta, né, pessoas assim que faz ponte. E né? acho que falta um pouco, talvez, os dois lados se esforçarem para se entender. Tanto o pessoal que veio e migrou, que é coreano, tentar se esforçar para entender um pouco tanto o português como a cabeça de quem cresceu aqui, como a gente também, no caso o pessoal da minha geração, se esforçar um pouco mais para também tentar entender, né, a cabeça e a vivência do pessoal mais velho, né? Sim. Porque assim, não vai ser fácil a gente conversar, né? É difícil, mas sem nenhum dos dois, se os dois não se esforçarem, vai ficar mais difícil ainda, né? Esse podcast, ele é voltado pro pessoal, assim... Ele começou, na verdade... A ideia era fazer o quê? Registrar histórias das pessoas... dos primeiros filhos de coreanos que cresceram aqui. Né? Para explicar quais foram as dificuldades... Quando que foi que se reencontrou como pessoa, como a sua identidade, né? E, aos poucos, ele foi... indo para alguns caminhos, onde hoje muita gente que não é coreano, descendente de coreano, mas que gosta de cultura coreana, também ouve para tentar se aproximar um pouco mais da cultura coreana, de uma forma, assim, talvez que seja mais natural, porque nós também somos brasileiros, então é um meio caminho andado, assim, do tipo...
de poder fazer essa entrega. Mas a ideia seria mais ou menos essa, começar a gente ouvir nossas histórias, porque quando a gente conta a nossa história, inevitavelmente eu vou acabar falando da história do meu pai, a história da minha mãe, e aí a gente começa a ver que nossos pais também são iguais, nossos pais também passaram pela mesma situação e fica pensando, será que é por isso que meu pai também fazia isso? Começa a entender um pouco, né? E esse podcast, ele é mantido, né? A gente tem esse nosso estúdio, que a gente grava aqui, mas no começo a gente não tinha o estúdio, a gente alugava, e a gente tem o nosso clube de membros, a gente tem o nosso Tonari, que são as pessoas que contribuem para que esse podcast possa continuar gravando novos episódios, né? E para ser membro do nosso Tonari, a gente cobra uma mensalidade baratinha de R$20 por mês. A pessoa tem acesso aos bastidores das gravações, fica sabendo quem vai vir antes e também consegue mandar anúncio classificado pali-pali, que a gente chama, né? São anúncios rápidos para anunciar coisas que estão acontecendo na comunidade. A gente está com o anúncio da professora Hannah Kim, do Yortemoná Cultura Tropical, chamada de textos literários e poesias para edição comemorativa de 60 anos da imigração coreana no Brasil. O Clube Cultura Tropical foi fundado no ano de 1983, o ano que marcou o 20º aniversário da imigração coreana no Brasil. Na época em que a comunidade coreana começou a se estabilizar financeiramente no Brasil, a sede por atividades intelectuais fizeram com que 9 poetas coreanos formassem um clube de discussões e produções artísticas. Em dezembro de 86 é publicada a primeira edição da revista literária Cultura Tropical, Yortemoná. Após um longo período sem novas publicações, convidamos a todos para participar da 12ª edição da revista literária Cultura Tropical, edição comemorativa de 60 anos da imigração coreana no Brasil. Os critérios para a submissão serão aceitos poesia, textos literários em coreano e português sem um limite de caracteres por página. Os temas são livres e as suas peças podem ser poesia, ensaio, conto ou obra literária traduzida de coreano para português e vice-versa. Uma pessoa pode submeter mais de uma peça para análise. Data de submissão, até 30 de 6 de 2023. O e-mail para a submissão é hnkimbrasil, hnkimbrasil, né? @gmail.com. Peça a confirmação do recebimento. Eu também fiquei com algumas dúvidas sobre como que está funcionando, então perguntei para a professora Hannah, a professora aí também me explicou mais ou menos. Basicamente, como tem 60 anos na migração, a professora Marina, que está lá na Coreia, e para quem não sabe, a professora Marina é a vovó que faz os textos dos desenhos do vovô Shang no Drawing for My Grandchildren no Instagram, né? E ela acho que ela foi uma das fundadoras do Yortemoná, né? Você também já estava nesse grupo quando eram os 9 ou entrou depois? Bem depois. Entrou depois. Porque eles têm idade de ser meu pai, né? Então, aí... Mas eu sempre reunia pra gente 술 마시고 얘기하고, né? Assim, para contar, para falar sobre poesias e textos. Esse poeta, o senhor Hwang Won-won, que faleceu, nossa, ele é época de colonização japonesa. Né? Então, tem muita história sobre os artistas que trabalhavam naquela época, que são bem famosos, né? Mas agora, mesmo lá na Coreia, já se faleceram, mas um dos pioneiros. Entendi. Então, acho que a professora Marina, por conta dos 60 anos da imigração, ela pensou, seria legal ter uma edição especial agora para os 60 anos. E aí acho que ela conseguiu, tanto na Coreia quanto no Brasil, juntar algumas pessoas que eram membros também, para organizar essa primeira parte, que é a coleta dos textos. Sim. E aí, coletando esses textos, depois acho que vai ter uma comissão para poder julgar quais que talvez façam mais sentido para entrar nessa edição. E aí eu recebi perguntas se só coreano pode mandar. Assim como eu achava aqui no começo que o podcast seria ouvido só por coreanos ou descendentes, né? A pessoa viu no anúncio e o pessoal mandou essa dúvida. E aí meio que ficou assim, então, né? Porque a princípio também eu acho que eles estavam imaginando que só coreanos mandariam, então eles falaram que seria tema livre, porque como nós somos coreanos, descendentes coreanos, qualquer coisa que a gente... Pode ser em português. Pode.
Então, qualquer coisa que a gente escreva tem alguma coisa a ver com a nossa história. Sim. Mas para quem não for coreano, mas queira escrever, né, a sugestão fica que escreva alguma coisa relacionada à Coreia, imigração, ou a ligação com a Coreia, Sim. qualquer coisa assim. Para quem não é coreano, mas quer escrever, também pode escrever sobre qualquer coisa. Não é porque escreveu que quer dizer que vai para a revista, né? Então, quem tá com vergonha do tipo, será que eu sei escrever bem? Não precisa pensar assim, porque... Mandava até pintura, não era só, só escrita. Por isso que Mandava até participava ou você pinturas, também escreve? Não, escrevo, mas não sou muito bom, não. Era mais com pintura? Entendi. Então, aí por isso que achei estranho, porque quase todo mundo ou faleceu ou foi embora. Acho que no Brasil mesmo, acho que só uma pessoa só. Ainda tá aqui. Que Entendi. quando tinha aquele jornal São Paulo, né? Ele acho que tá aqui no Brasil ainda. Acho que ele não foi embora, não. Tá. Acho que, se não me engano, acho que é só ele, né? Entendi. Falei, mas quem será que tá fazendo isso de novo, né? A professora Marina, e aí quem tá ajudando a organizar aqui é a professora Hanna, a professora Yuna, da USP. E aí, se tem mais gente, eu não sei. Aí eu tô ajudando a divulgar. Sim. Eu vou tentar escrever alguma coisa e mandar também. É difícil ser aprovado, mas a gente manda. Não custa tentar. Mas eu fiquei pensando... Seria muito legal se voltasse a ter cultura tropical. Porque hoje eu entendo que talvez fazer um livro é difícil, demanda tempo, precisa de dinheiro, tem custo. Mas eu não sei, né? Depois eu vou tentar conversar com a professora Marina, com as pessoas que estão organizando. Se eles quiserem talvez fazer uma versão mais simples para a internet, para continuar subindo, aí eu posso ajudar, talvez, fazer alguma coisa assim. Eu acho que seria legal ver pessoas da agora segunda geração escrevendo. Ver em português mesmo, quais são as... Mas já eu tenho os livros deles, né? Tá guardado comigo. E tem pessoas que participaram. Das outras edições do Yortemuná? Sim, Já tinha texto em português das outras edições? Tem sim. Que legal. Eu não consegui ver nenhuma. Eu vou... Não todos, mas tem alguns. Entendi. Tem desenho seu? Deixa eu ver se tenho guardado, né? Eu tenho alguns livros de Artemuná. Não tenho todos, mas não sei se esse que está comigo tem meu desenho ou não. Seria legal, pelo menos uma capa, né? Quem sabe, né? Bom, mas eu acho que hoje em dia o mercado de livros está difícil, né? Quem compra livros, quem produz livro, né? Esse senhor que eu falei que é poeta, como ele escreve em japonês também, escreve poesia em japonês. Então, no Fundação Japão, lá na Paulista, não sei se ainda está lá, né? Era mesmo o prédio do nosso consulado. Então, todo ano, assim, dia que ele faleceu, fazia homenagem a ele. Chamava a gente, colocava assim poesia dele, né? Em japonês? Em japonês e coreano. Que legal. A gente participava dessa homenagem. Ele faleceu aqui no Brasil? Faleceu. Entendi. Faz tempo, já mais de 10, 15 anos por aí. E eu sei que tem bastante, assim, eu vou tentar mandar, mas só para tentar mandar, mas eu acho que tem bastante gente da nossa comunidade da geração agora, as mais novas, né, que escrevem bem, que acho que poderiam mandar o texto. Então, fica aqui o incentivo para vocês mandarem. Quando eu gostaria, talvez, depois de poder pegar mais informações do que está acontecendo, se vai ficar nessa 12ª edição e você vai parar, ou se pretende continuar, e aí, quando tiver mais informações, eu trago aqui para o podcast. Tá? Para todo mundo que participa aqui com a gente, acho que antes de entrar agora nas partes finais, entre tantas associações, se pudesse escolher uma associação para que pudesse a nossa próxima geração pegar e continuar a assumir, qual associação você acha que seria mais importante? Eu acho que é a Associação Brasileira dos Coreanos, né? O Haniné? Haniné, porque ele que é o engloba de tudo. Mas a impressão que eu tenho é que nem a primeira geração hoje em dia está tão interessada no Haniné, porque em vez de entrar no Haniné, fica fazendo outras associações. Sim, mas você perdeu força. Mas no começo, quando resolveu, né, fazer essa associação, toda a comunidade se focava lá. Focava lá, né?
Então, ele que representa a comunidade coreana. Aham. Agora perdeu a força, teve muitas coisas erradas, né? Antes, Tá. tudo. Mas acho que ainda Seria mais seria importante. mais importante a Associação Brasileira dos Coreanos, Tá. que Bom, representa a comunidade coreana, né? Tem a entendi. associação cultural, mas você sabe como é que é artista. Ninguém quer, assim, Assumir coisas. assumir, submeter. Tá. Não. Entendi. Cada um Bom, tem um gênio muito forte. entendi. Bom, queira ou não, mesmo com seus altos e baixos, a associação continua, assim, né? Continua, Ainda eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Augusto, né? A gente, inclusive aqui até fica o agradecimento ao Raniné, porque eu fui na USP, né, para ver a palestra da professora Chegam-ja, e foi muito curto, né? Ficou Sim. aquela sensação de, né, que podia falar um pouquinho mais, e aí conversando com o Dr. Augusto. Também ela não é assim que eu pôr, né? Não. Então, Ela não. Então, tanto que ela é a única pessoa não Kyopo que a gente gravou até agora no KyopoCast, porque apesar de ela não ser Kyopo, ela ficou aqui acho que 9 anos estudando, né? ela tem a história. Que ela fala bem Ela fala bem português, é. melhor do que muito Kyopo que está aqui há Sim, 40 anos, sim, né? aham. E acho que ela fez uma imersão e ela estudou, né? E mais do que talvez o pensamento, a identidade dela, eu achei muito importante o registro histórico, né? Sobre como que foi a nossa imigração, porque as pessoas acham que todo mundo da imigração coreana chegou da Coreia de avião com dinheiro e já abriu uma loja, né? Não sabe como foi. Nessa época de 1960 para 70, até 80, pouca gente sobrou para contar a história da. Né, E se ela não imigração tivesse feito coreana. aquele mestrado em Pois é. 1991, nem isso a gente teria, né? Então, assim, faz mais de 30 anos que ela fez o mestrado dela, e ela voltou para a Coreia, né? Mais de 20 anos, só que ela não parou de estudar, né? Ela continuou acompanhando a notícia. Eu vi um trecho da apresentação dela. Ela sabia mais as notícias aqui do Brasil do que eu, né? Então, eu achei que seria interessante. Então, o doutor Augusto, muito gentilmente, cedeu, conseguiu um espaço, estrutura para ela poder fazer a palestra dela e surpreendeu, né? Quantos não coreanos tinham lá? É pois capaz de um brasileiro assumir a presidência do Hanina no futuro. Uma das meninas que participou é um dos membros do Feriado Bom Retiro. Ela está fazendo pós-graduação e está fazendo estudo sobre imigração coreana. Que legal. Esse ano, o ano que vem, diz que vai para a Coreia para conhecer mais, né? Não, e o que está tendo agora é muito isso. Brasileiros que estão sabendo mais da cultura, história coreana do que a gente Pois mesmo. é. Né? Dá um pouco de vergonha, né? Tá, Mas, bom, ainda assim, o principal grupo seria o Haninan, né? Eu, particularmente... Eu acho, né? Eu acho. Porque as comunidades japoneses, eles não têm, tipo, que nem tipo Haniné. Eles têm, acho que, centro de cultura, né? E tá indo muito bem, né? Agora, os coreanos, acho que se fosse só essa associação de centro dos artistas, aí não vai dar certo, não. Eu acho que acho que tem alguns passos. Acho que antes da gente, da segunda geração, terceira geração, querer assumir um grupo, uma associação como o Haniné, acho que a gente ainda precisa se redescobrir como coreano. Sim. Né? Então a gente está tanto tempo assim afastado, talvez, das nossas raízes, das histórias dos nossos pais, dos nossos avós, né? E ao mesmo tempo a gente quer sentir um pouco mais coreano, aí de repente chega o Hallyu com K-pop, com K-drama, e não é essa Coreia que eu conheci dos meus pais, dos meus avós, né? Fica um pouco esses conflitos. Eu acho que a gente precisa primeiro, talvez, pensar e refletir muito. Isso. Conversar, refletir. Por isso que eu acho que seria muito importante alguma coisa como o Yortemona voltar. Pra gente começar, a princípio, começar a soltar os pensamentos. Sim. Depois organiza os Organiza, pensamentos. né? E aí Isso. depois decide o que a gente quer pra gente, né? Tá certo. Vamos ver, quem Mas sabe. é bom que é um bom sinal. Vocês estão começando a se interessar, a participar aos poucos. Eu acho muito bom isso. Eu não sou tão otimista assim, eu não sei. Mas isso já é um grande passo, né?
Tomara. Para encerrar, eu sempre peço para os convidados, e esqueci de te avisar, porque geralmente eu aviso antes, eu peço 3 indicações para os nossos convidados. A primeira indicação é indicação gastronômica, um restaurante, o tema é comida de afeto. Então, quando fica doente, quando tá triste, ou quando quer comer alguma coisa que te faz feliz, qual que é o prato que você gosta de comer e aonde dá para comer esse prato? Eu, particular, não assim, coreano em geral. Não precisa ser coreano. É que, como a grande maioria sempre pensa na comida da mãe, acaba recomendando a comida coreana, mas não precisa ser comida coreana. Tem que ser uma comida que você come e fica, era isso que eu precisava, né? E aí, onde dá para comer isso? A segunda pergunta que eu faço é em relação a filme, novela, série coreanas. Qual que você assistiu, você gosta e recomenda? Se não tiver um que você pensa assim, que essa é a melhor série que eu já vi na minha vida, mas, tipo, essa série eu assisti recentemente e foi legal, tudo bem. E a última indicação é quando vai pro Norebá, só pode cantar uma música. Qual que é a música que cantaria? Bom, primeiro, comida, não tem jeito. É coreano. Tá. E um prato coreano que eu gosto e lembro da minha infância, porque minha mãe é de uma região que chama Kaesong. Tá. Né? Kaesong antigamente era a capital do Joseon-시대, né? Tá. Era a capital, depois mudou para Seul, mas lá era a capital. Né? E lá, a comida típica de lá é mandu. Mandu, né? Então, ela sempre fazia mandu nos dias especiais. Primeiro de Sollar, Chuseok. 생일, 추석, mandu na minha família não faltava, né? E mandu que ela faz é diferente dos mandu de qualquer outro lugar. E mandu colocava, em vez de carne, ou carne de porco, eles colocavam, sabe o quê? Carne de perdizes. Quão é perdizes, né? Perdizes. Mas achava que tinha fácil aqui no Brasil? Não tem. Agora em diante acho que não pode nem caçar o perdizes, né? Mas na região dela, colocava carne de perdizes no mandu. Que legal. Então eu lembro que na minha infância, assim, tipo dia de solar ou algum dia especial, tinha perdizes na sala onde todo mundo, família inteira, assim, minha tia, minha avó, tal, não sei o quê, tinha perdizes lá. Eu via esse ave lá morto. E aí, para desfiar, cozinhava para desfiar a carne, para poder botar no mandu. Isso, né? Aqui minha lembrança tem esse perdizes em casa, eles preparando mandu, né? E mandu é muito famoso. Toda vez que eu falo, minha mãe é de Kaesong, aí todo mundo fala, nossa, porque lá mandu é famoso, tem kalguksu também. Kalguksu também é famoso. Famoso, mas o que não pode faltar é mandu. Tá? Já que não tem um mandu parecido, onde tem um bom mandu aqui que você recomenda? Uma pena que eu não acho mandu aqui no restaurante igual dela, né? E minha mãe ainda faz, de vez em quando. Tá muito velha. Não faz assim sempre que nem antigamente, mas sempre ela faz. E ela já ensinou como faz? Uma pena que eu não aprendi com ela, né? Não dá tempo? Eu tinha preguiça. Entendi. Mas agora tô arrependida de não ter aprendido Você com tem um ela. filho cozinheiro. Pois é. Ele não poderia aprender? Ele podia ir lá na casa da minha mãe. Acho que como ele já cozinha, só de ver ela fazer, acho que ele vai... Sim. Ele também... Eu não sei como é que ele virou cozinheiro, porque antes de casar, nunca cozinhou em casa. Nunca cozinhou. Nem sabia que ele tinha... Esse talento? Interesse pelo cozinhar essas coisas. Nunca fazia nem miojo em casa. Mas cozinha bem? Cozinha bem. Ele tá fazendo japchae outro dia. Eu falei, nossa, como é que você aprendeu isso? Porque eu nunca ensinei, né? Será que ele sabe fazer arroz na panela de pressão? É difícil fazer arroz na panela de pressão. É difícil. Mas até que tá fazendo bem. Né?
Quer recomendar o restaurante que ele trabalha? Eu fui algumas vezes. Ele sempre me chama para ir comer lá, só que é preguiça de ir lá, né? É longe? Tá fora de mão. Jardim, É nos Jardins. e fui lá algumas vezes. Tá cozinhando bem, viu? Cozinha boa. Não porque é meu filho, mas Eu nunca Tá bom. fui, mas eu vejo as fotos, é muito sim, bonito. vamos lá um dia, eu convido. Vamos. Vamos, então a gente tá combinando então. É o restaurante Caifu, né? Caifu, que fica no jardim. Uhum. Não decoro o endereço. Tá, mas é fácil achar o Caifu, ele tá no ficando Caifu. famoso. Sim. É bom que tem comida japonesa, coreana e chinesa, né? Tá. Dá pra você experimentar os três culinária coreana. Culinária. O mandu você gosta no vapor ou frito ou na Minha chapa? mãe fazia no vapor. No vapor. Depois isso fazia sopa. Sopa, Né? tá. É como eu prefiro também, mandu. Sim. Tá. Então, infelizmente, o mandu da sua mãe a gente não vai ter como experimentar, né? Tá. Mas a próxima indicação é de filmes ou séries. Olha, eu, assim, de cabeça, muitos eu gostei, né? Muitos. Assiste? Sim, assisto. Mas o que veio, assim, de primeiro na minha cabeça, eu gostei muito aquele filme, novela, minissérie, Mr. Sunshine. Mr. Sunshine. Isso. Tá. Eu gosto de história daquela época. Aham. Da colonização japonesa. Que é final da dinastia Joseon, Aham. que passa pela colonização japonesa. Né? Eu Tá. gosto muito daquela época. Você não achou que é um casal meio estranho? Uma pessoa, um homem muito velho pra uma menina muito nova? Ah, mas antigamente era comum isso. Ah, é? Sim. Então tá, Era comum. foi bem feito, então. E a última indicação, música pra Norebá. Olha, eu sou da época 70, 80. Tá. Então eu gosto de música de anos 70, anos 80. Coreanos. Coreano. É o Tirgon Pargon. Tirgon Pargon, isso. Tá. Eu gosto de música da... Como é que é o nome dele? Ai, de repente, assim, não me lembro. Mas você lembra o nome da música? Chamou que eu não me lembro. Mas era naquela época, todo ano tinha festival de universidade. Aham. Né? Concurso de música, os estudantes participavam, né? Então, ele era um dos ganhadores. Tá. Depois, quando eu lembrar, manda pra mim por mensagem Tá bom, quem tá. que é a música e o cantor. Isso. Porque eu coloco no Spotify, eu faço uma playlist só com música, Tá bom. sugestões de Norebá. Aham, tá bom. Tá bom? Olha, como é que pode? Ai, não me lembro. É assim mesmo. Quando a gente vai gravando, eu devia ter Eu mando, tá? avisado antes. Eu esqueci de avisar antes que eu ia perguntar isso para poder já se preparar. Mas não tem problema. Depois você me manda Depois pro eu mando, WhatsApp e tá? a gente sobe lá Eu gosto também. de todas as músicas dele. Tá. todas Mas as e não tem medo de cantar no Norebá? A música dele é difícil, porque é bem alto. Tá. Ele é homem, mas é cantor, mas é bem alto. Então tá bom. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas suas histórias e muito obrigado principalmente por não parar de trabalhar pela comunidade coreana, seja na associação, seja na feirinha, seja pelo bairro. Obrigada eu, tá? Tá bom? E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente num próximo episódio de Apresentando na semana que vem, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Valeu.